Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente com mais uma live do Danilo Bifone. Durante essa pandemia, eu tenho feito na minha página pessoal diversas lives ao redor do mundo, conversando com pessoas das mais diversas profissões sobre o panorama do Covid-19 nos respectivos países. A nossa convidada de hoje é a Paula Lanata. A Paula, ela é cientista política e ela mora especificamente numa cidade que tem sido tem ocupado muito a mídia nos últimos tempos, que é a cidade de Guayaquil, no Equador. Paula, é um prazer estar aqui hoje com você na nossa página para falar um pouco sobre de que forma o Equador tem enfrentado essa pandemia e que exemplos a gente pode ter para o Brasil analisando a situação dos países circunvizinhos e também ao redor do mundo. É um grande prazer, Paula, seja muito bem-vinda. Não, muito obrigada, Danilo. Sou eu que agradeço pelo espaço e para poder conversar um pouco mais sobre o que está acontecendo no Equador. Então, não sei se você gostaria de que eu faça como um resumo de como foi a pandemia aqui em Equador, especificamente em Guayaquil. O primeiro caso foi descoberto o 1º de março e para todas as autoridades era como uma coisa que não tinha muito problema, estava sob controle, então podíamos mais continuar. Mais ou menos como foi feito aqui no Brasil, né? Nós tivemos, claro. Até mesmo antes do Carnaval, alguns profissionais muito renomados, como o Dr. Drauzio Varela, que é um médico muito reconhecido, um oncologista muito famoso aqui do Brasil, ele num primeiro momento, ele relativizou um pouco sobre os efeitos da pandemia, mas depois voltou atrás. Quando a crise se instaurou, ele falou, não, olha, esqueçam aquilo que eu disse, ele fez um meia-culpa e voltou atrás. Mas, desculpa te interromper, pode continuar, então. Não, muito bom. Bom, então, o primeiro caso, que aí também eu gostaria de fazer uma precisão pelo trabalho da mídia, né, eles disseram, as autoridades disseram, que o primeiro caso era uma senhora de poucos recursos, ou como de uma classe assim, média, né, que ela vinha da Espanha, porque você tem que se lembrar que o Equador tem muitos migrantes também morando na Espanha, pelo que aconteceu nos 2000. Então, eles disseram inicialmente que era uma coisa que ela trouxe o vírus, que já estavam todas as pessoas que viajaram com ela, estavam em contato, e que as coisas estavam bem, né? Foram muitas fotos dela nas redes sociais, ela estando no hospital, tudo isso aconteceu sobretudo no Twitter, então acho que aí foi como que saiu o pior, não somente dos cidadãos, mas também, de repente, de muitas autoridades que não deram como todo o respeito que ela também merecia. Mas você sabe que isso é muito difícil de dizer, sabe, foi o Danilo quem trouxe, foi a Paula quem trouxe, porque muitas pessoas entravam diariamente e na questão dos voos também. Sim, entre Espanha... Como no Brasil, os aeroportos estavam abertos, a gente tinha livre trânsito, sobretudo de europeus, de oriundos de outros países que já estavam com casos de contaminação. O vírus já havia chegado à Europa. Além disso, não havia como um controle de segurança nos aeroportos. A gente chegava, então, de repente, você não vinha, por exemplo, da Itália ou da Espanha, nem perguntavam como que você estava, o que tinha, né? Como que se esqueceram muito do mundo globalizado no qual a gente já está morando. Então, bom, foi assim, chegou a primeira, né, esse foi o 1º de março, todo mundo, assim, muito pendente das redes sociais, mas aí o país passou 2 semanas com total segurança, não acontecia nada, de repente você ia para o trabalho e tinha como um pouco mais de cuidado, assim, mas disseram que você não tinha que usar as máscaras, que não tinha que ser os guantes, não, que estava tudo bem, né? Que isso era como ter também pânico nos cidadãos. Então foi assim. Isso passamos... mais ou menos, que data, mais ou menos, você se recorda mais ou menos que período? Sim, isso foi desde o 1º de março até o 14 de março, que justamente foi como sábado,
e já foi o 14 de março que as pessoas que a disseram... OMS acabava de decretar, então, uma pandemia mundial, né? Foi mais ou menos nessa data que ela Claro, foi... então aí também o Equador disse, sabe, isto já saiu do controle, porque temos muitas pessoas e o contágio tem sido como muito rápido, não? Que já se conhecia. Então, pegaram como normas e como medidas, que foi assim o 14, e primeiro foi como, por favor, fiquem em casa, até 40 pessoas podem se reunir e assim. E nada, daí para a seguinte semana já tínhamos toque de queda, a gente não podia ir para as oficinas, começavam a se ouvir como muitos casos nos hospitais, né, do corpo, das pessoas que morriam, que não tinham acesso para um tratamento de saúde, então foi assim como tudo muito rápido, e o governo Isso também... ainda em março, né? Isso ainda em março, em abril, que foi terrível. Então, você entrava, por exemplo, no Facebook e você encontrava um monte de casos, né? Um monte de pessoas que de repente dizem, vamos te esquecer, não sei o quê, vamos te lembrar como uma boa pessoa. E você tinha o governo dizendo que eram muitas poucas mortes, né? E aí começou como tudo a desconfiança, com os números oficiais que estava dando o governo. Isso foi como março, abril, que foi como um espaço assim muito difícil para o país e com muito medo também. Então, daí começamos somente a sair uma vez, de repente, com o último número do número do seu carro. Então, ir para um supermercado era como muito difícil, né? Você tinha que sair muito cedo, às vezes não encontrava as coisas. Paula, desculpa só te interromper agora. Você falou sobre o último número do carro. Sobretudo aqui em São Paulo, eu sei que tem muita gente do Brasil inteiro e até mesmo de outros países nos assistindo, mas São Paulo acabou de decretar uma medida em que nós dividimos os carros em carros pares e carros ímpares. Os carros pares só saem nos dias pares e os carros ímpares só saem nos dias ímpares. Isso pegou todo mundo de surpresa e criou um certo celeuma para todos os paulistanos, porque muita gente se sentiu prejudicada, mas acabou sendo uma medida, de certa forma, eficaz para tentar, então, diminuir a circulação na cidade, porque São Paulo tem feito um isolamento social pífio. A gente não tem atingido 50% de isolamento social e a gente tem enfrentado um problema muito grande, que é a falta de coalizão entre os governos estaduais, municipais e o governo federal. E essa separação por finais de placa, como você acabou de dizer aí no Equador, ela vai ser implementada a partir dessa segunda-feira, acho que como último suspiro para a gente tentar promover um isolamento social aqui em São Paulo. Mas desculpa te interromper, eu queria que se você só fizesse uma parte e falasse como foi essa separação de placas aí em Guayaquil e não sei se também em outras cidades, até mesmo na capital, pudesse falar então como foi isso e se eventualmente o pessoal respeitou. Nós temos como um organismo que é o COI, que é o organismo encarregado de dar como as ordens para todas as cidades, todas as províncias, né? Isso é responsabilidade do vice-presidente. Então, a primeira medida foi que você podia sair 2 dias, eles fizeram como um cronograma, e você podia sair 2 dias na semana, sábados e domingos, era isolamento total. E depois... Nossa, então era muito mais rigoroso do que aqui em São Paulo, né? Porque aqui a gente vai poder sair um dia sim, um dia não. E, não. Inclusive aos sábados e domingos. Aí você só podia sair 2 vezes na semana e sábado e domingo ninguém. Sábado e domingo ninguém. E agora você só pode sair uma vez na semana, pelo seu número de placa. Então, por exemplo, na segunda é 1, 2, na terça é 3, 4 e assim. Então, somente uma vez. Que podem sair só um dia. Que podem sair só um dia, sábado e domingo é isolamento total. Então, você diz, se de repente se era possível, né,
ver menos carros nas ruas, mas havia também muitas pessoas que saíam, que tinham depois como multas também, porque não era seu número de placa. Então, houve muito desordem, né? Isso a gente podia esperar, porque o país não tinha como responder para tudo que estava acontecendo, né? Não havia oficiais, não havia médicos, não, a gente não tinha todos os recursos. Então, no início foi bastante difícil a questão do último número da placa, bom, agora eles estão tentando, o país está tentando ser como muito mais flexível pela questão de que muitos negócios, muitos empreendedores estão nas ruas, né? Estão deixando muitas pessoas nas ruas, e de repente por aí se pode começar a fazer um delivery, né? Se você entregar a comida ou alguma coisa assim, ou algum outro produto, mas continua sendo difícil. Então, a gente é muito consciente do que está acontecendo, que é um vírus e que tem-se que ter como todas as medidas, mas deveríamos ter como ações muito mais enfocadas e realistas em que o país não pode parar, porque, como em algum momento falamos com você, o Equador tem um porcentagem de pessoas que, se não saem para as ruas um dia, eles não têm o que comer, não têm. Então, por exemplo, dos 8 milhões de pessoas que estão aptas para trabalhar, no Equador, somente 3 milhões têm um emprego adequado. 3 milhões. Um emprego que você diz que recebe um salário no fim do mês, né? Com E todas esses as... outros 5 milhões são pessoas no trabalho informal. Claro, são pessoas com trabalho informal. Uhum. E Ou essas de repente pessoas... também... Sim, ou de repente também no Equador você pode ter como um RUC, que é o seu número de identificação, e você faz como alguma atividade, né? Eles já estão como trabalho adequado, né? Então, tem muito a ver aí. E Paula, e essas pessoas, esses 5 milhões, eles tiveram alguma ajuda dos órgãos governamentais? Houve alguma coisa como uma renda família, alguma coisa nesse sentido, uma renda mínima, um auxílio? Tiveram alguma coisa por parte da Previdência de vocês ou ficaram a Deus dará? O Equador já tem como história, né, com isso das contribuições solidárias, que sempre são, que saem do cidadão japé, né, o cidadão normal. Então, por exemplo, no 2016, que nós passamos por o terremoto, mas que as cidades mais afetadas eram duas que, de repente, no nível de importância como econômica, o que faziam com muita mais atividade, não eram as primeiras. Nesse ano, com esse terremoto, a gente teve que fazer como uma contribuição também, e o IVA subiu 2 pontos, passou de 12% a 14%. Então, era possível que todo esse dinheiro, ou seja, era o propósito de que todo esse dinheiro passe para casas para as pessoas que não tinham, alimentação, não sei o quê, kit de saúde, de limpeza, né? Porque a situação foi terrível, foi muito difícil. E Mas com o realmente tempo... esse dinheiro foi empregado ou não chegou a ser empregado? Com o tempo, saem ainda reportes, né, de pessoas que dizem, sabe, eu ainda estou esperando minha casa, ou, por exemplo, acho que fora como 2 anos, saiu uma reportagem de um lugar onde tinha, assim, todos os kits que inicialmente foram comprados para as pessoas do Manabi de Esmeraldas e não foram entregados, né? Então... Isso ainda da tragédia de 2016. Isso foi com o 2016. Então, eram coisas que já não serviam, que já estavam caducados e foram compradas. Deixaram né? estragar. Não, além disso, Danilo, o pior é que o governo atual, ele já tem 3 casos assim, muito conhecidos de sobrepreço, tá? Por exemplo, o primeiro são como as mascarilhas, que isso foi que as mascarilhas houve como uma compra, assim, muito importante, com sobrepreço, e além disso, a pessoa que tinha como vendido isso para o governo
para o IES, neste caso, que é um Instituto de Segurança Social, que é o encarregado de tudo isso, ele tinha como outra atividade, né? Por exemplo, ele entregava comida, ou ele fazia como... Pero era outra atividade e não tinha nada a ver com a saúde. De equipamento de segurança. Não, nada Nossa, disso. é muito parecido com o que ocorre no Brasil. Infelizmente, a gente está cercado por pessoas que acabam sendo oportunistas numa tragédia tão grande e pensam em ganhar dinheiro e não só ganhar dinheiro, mas também ganhar dinheiro em cima de governos que estão tentando aí salvar as pessoas. É muito triste isso, né? Encontrar corrupção, seja no âmbito das empresas privadas, como até mesmo nos órgãos públicos, né? Além disso, por exemplo, a questão dos corpos, né? O Guayaquil é muito conhecido pelos corpos que não têm um espaço, que além muitos foram como esquecidos, né? Era uma coisa de loucos que uma família, por exemplo, recebeu as cinzas da sua mãe e de repente ela, depois de 2 semanas, apareceu e estava viva, né? Então era como o que está acontecendo. Além disso, tivemos, por exemplo, as bolsas para pegar os corpos, né? Eles foram compradas, isso normalmente custa como $16, por aí foram compradas por $100 e tantos, né? E depois bolsas também para corpos, aquelas sacolas bolsas para corpos, tá? Além disso, o último é de uns kits de alimentação que foram comprados pela direção de riscos, que é como o órgão que tem que dar conta de quantos casos tem, de quantas pessoas tem nos hospitais, quantas mortes existem, e foi assinado pela diretora, né, desse órgão. Então, é aí quando você diz, tanto dinheiro tem sido perdido pelo governo por malas administrações, por malas ações, e além disso, vocês vão pôr uma lei que obriga ao empresário e também ao trabalhador normal a ter que dar uma contribuição, né? Quando todos esses casos de corrupção já são conhecidos. Então, é aí quando tem muito sentido, né? Tudo o rechaço que tem o governo e o que estão fazendo agora, realmente, a gente ainda não sabe o que vai fazer. E, por exemplo, só para finalizar, nas semanas da pandemia, 60 mil pessoas perderam os seus trabalhos no Equador. Só nessas semanas de pandemia. É lamentável, Paula, que a gente veja esse tipo de situação e interessante que essa situação não é exclusiva de vocês, nem tampouco do Brasil, diversos países isso ocorre, e é triste, porque muitas vezes a população acaba tendo de pagar um preço, tendo um aumento de impostos, mas ela se sente, de certa forma, recompensada quando vê que esse dinheiro é bem empregado. Mas a frustração é tamanha quando a gente vê que esse dinheiro está sendo super mal empregado, está sendo desviado, sendo usado para outros fins. É uma das insatisfações que a gente tem muito no Brasil, né? Essa malversação de verbas, assim, é uma coisa muito triste. Para quem chegou agora, eu estou hoje conversando com a Paula Lanata. A Paula é cientista política, ela mora em Guayaquil, no Equador, e todos os sábados eu estou fazendo lives através do meu canal, o canal Danilo Bifone, para conversar com pessoas ao redor do mundo sobre o panorama do Covid-19 nesses respectivos países. Paula, como a gente ia conversando, uma coisa que chegou, assim, essa curiosidade, foi objeto da mídia muito grande, essa questão dos corpos que você acabou de citar. Realmente houve um colapso do sistema funerário. Esse colapso ele veio acompanhado de um colapso do sistema de saúde. Como foi o socorro para as vítimas? Vocês tinham respiradores suficientes? As pessoas chegaram a procurar os hospitais atendiam? Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, no início, para as autoridades, o Equador estava perfeito, né, no caso de que isso acontecer, mas que não ia acontecer porque estava tudo sob controle, que no tempo a gente entendeu que isso não era verdade. O sistema de saúde colapsou, sim, e aí tem outro tema. No Equador, você tem que, se você está trabalhando, você tem a obrigação de dar uma porcentagem do seu salário para o Instituto de Segurança Social,
que é para se você precisa de alguma questão do hospital, né, ou precisa de também está aí seus ahorros, né. Mas o IIS, que esta instituição tem muita mala fama, assim como eu já disse, de todas essas compras com sobrepreço e assim, que tem como toda uma máfia no, no organismo. Então, colapsou e o sistema funerário também teve como muito medo de ajudar, porque de repente ligavam para eles e eles não iam, então não tinha como ajuda ou não tinha resposta. E além disso, o Equador, nestes meses, tem casos também como o de dengue, né, de outras enfermidades, que são, às vezes, parecidas ao que acontece com o coronavírus. Então, por exemplo, se você já tinha esses como sintomas e não recebia ajuda e morria de repente em sua casa, até as mesmas pessoas que moravam com ele, né, ficavam com medo, e aí era como que todos os casos eram de coronavírus, né? Então, não houve como uma atenção também para estes casos, porque obviamente não tinha. O sistema de saúde sim colapsou, e até agora você pode ver, né, todos esses containers com corpos, o desconhecimento também de quais são as pessoas que estão aí, filhos, mães que ainda estão pedindo ajuda para encontrar o corpo da sua pessoa que é querida. Então, tem muitos problemas, mas acho que, além disso, também houve como muita desinformação, né? Cemitérios privados não se davam abaixo, não podiam receber mais corpos. E aí, quando você ouvia o governo que dizia que estava tudo sob controle, e você encontrava imagens terríveis de corpos nos pátios dos hospitais, de cemitérios que diziam, sabe, eu não posso mais, ou seja, já não é possível. Além disso, outra coisa que também aconteceu foi que, de repente, muitas pessoas, na desesperação, porque fazer uma cremação é muito custosa, e o Ministério de Saúde já não respondia pelas mortes, porque você, se morre por coronavírus, você tem que ser cremado para que morra o vírus, né? Então, houve também muitos casos de pessoas que pagavam, porque eles não tinham para pagar uma cremação, então pagavam para que mudem o certificado de defunção e eles poderem pegar o corpo, sim, eles poderem pegar o corpo e fazer o enterro assim normal. Sim, claro, e na desesperação, porque eles não podiam pegar o corpo. Houve também outros que eles entravam, porque as clínicas privadas, os hospitais privados, eles têm como um convênio também com o IS, né? Então, se às vezes eles não podem pegar, como todos os casos, a clínica privada faz o processo. Então, houve, por exemplo, um caso de uma pessoa que tinha que pagar como $60 mil, né, para um hospital privado, porque o IS ainda não dizia nada e não estava fazendo como representando, né, como dizendo, tá, a gente vai pagar isso porque é anos. Então, houve muitos casos, o país colapsou e acho que o medo foi o mais terrível, e pelo outro lado, a questão do emprego, que se já era muito difícil, como eu já disse os números, se já era muito difícil, agora é muito mais, né, e temos muitas pessoas com medo de perder os seus empregos. Então, isso é como, em linhas gerais, o que está acontecendo acá. Essa conta que eu já falei, que vão criar como de fundos para ajudar o pequeno empresário e também as pessoas que ficam sem trabalho, mas às vezes parece que o governo não entende, o que os políticos não entendem, que o empresário da mediana empresa ou da grande empresa, eles também têm muitas coisas que pagar, né? Não é assim que porque você tem muito tempo e tem 100 empregados, fica tudo bem. Você também tem muito que pagar. Por exemplo, neste ano, nessa semana, foi um caso muito conhecido de uma empresa que o dono estava assim chorando porque perdeu o seu pai, muitas pessoas, ele teve que sacar da empresa, né? Então, acho que as próximas ações deveriam também ser muito pensadas, não somente um pequeno empresário, que obviamente é indispensável, né, para a sociedade, mas também em todos os empresários, né? Porque não é muito fácil. Ser empresário também em Equador é difícil, né? Custa muito, tem muito risco. Além disso, as leis, né, a questão política. Em outubro, por exemplo, o Equador fez parte desses países
que tiveram como protestos sociais e assim, e o país já perdeu nesse momento, porque teve que parar, tá? E bom, agora que é novamente, então, acho que se devem tomar como medidas muito mais integrais, que, sobretudo, ajudem a poder criar novos empregos, porque não é que é só com uma varita mágica e eu digo, vou criar 200 empregos mais. Não, isso não tem sentido. De repente, pode acontecer no setor público, que, por exemplo, agora estão tentando fazer como recortes, né? Mas bom, são problemas que já tem muito tempo e o coronavírus chegou como para deixar tudo isto sobre a mesa e que possa se tomar ações. E, Paula, eu queria saber se, eventualmente, o governo de vocês, ele refutou os entendimentos da OMS, ou como, eventualmente, o Bolsonaro aqui no Brasil, o Trump, ou se ele esteve o tempo todo alinhado, houve, então, uma sinergia entre a OMS e o governo do Equador. Sim, temos que lembrar que também o Leni está nesse grupo de risco, né? Então, desde que começou a pandemia, o vice-presidente, a ministra do governo foram os que tiveram como maiores aparições na mídia e que tiveram como o rumo do país. No início, como acho que como a maioria dos países, as autoridades diziam, sabe, não acontece nada, né? A gente pode continuar nas ruas. Mas quando já começou, por exemplo, desde o 16, que já as coisas saíram do controle, eles sim ficaram como tendo todas as precauções, né? Mas também parar o país e dizer, sabe, ninguém pode sair, somente então também afetou a muitos empreendedores, muitos empresários e assim aumentou o desemprego. Agora, até as últimas declarações que deu o presidente, ele está passando, ele disse que tem que se reativar a economia, porque não se pode esquecer, porque também é importante, e que isso já vai depender de cada prefeito, né? Acá em Equador é como o alcalde, que é o representante de cada cidade. Mas os casos estão diminuindo? Como estão vocês hoje na linha estatística do número de casos? De acordo as cifras oficiais também, e também do que você pode ver nas redes sociais, que é como a outra parte, né? Como quando eu dizia, o governo já temos 50 mortos e só você conhecia como 10 pessoas que tinham morrido, então você já sabe, isso não tem sentido. Tem diminuído, sim, mas tem, por exemplo, cidades nas quais tem poucos casos ainda, então não se sabe se realmente vai como se espalhar o vírus também nessas cidades e vão ter como, sabe, como que temos menos casos aqui, mas mais casos lá. Então, não se pode dizer. Até agora, os casos estão diminuindo, sim. Vai se retomar como paulatinamente as atividades, mas acho que as pessoas ainda têm muito medo, né? E muita desconfiança com o governo e com as medidas que estão tomando. Porque a gente já teve casos que são nítidos de subnotificação aqui no Brasil, e imagino que tenha ocorrido também no Equador, mesmo porque você acabou de me falar que muitas vezes até a família pedia para que o caso, então, fosse incluído como não sendo de coronavírus, para facilitar a retirada dos corpos. Espero que vocês, então, se recuperem. Eu vou agora interromper para a gente ir para as perguntas, estamos chegando ao final, é o ponto em que a gente responde as perguntas do ouvinte e do telespectador aí em casa. Então, eu tenho uma pergunta aqui do Arilton Soares. O Arilton fala, o Equador passou por um período de radicalização política recente, com grandes atos de rua e desestabilização do sistema político. Houve algum reflexo da movimentação social no enfrentamento da pandemia? Sim. Ele completa. E a crise política foi sentida pelo governo na hora de enfrentar o problema?
Claro, o Equador já passou, pelo que acho que a Arilton está fazendo referência, isso é o que aconteceu em outubro, né? E aconteceu porque os movimentos indígenas pegaram também as ruas, porque se estava deixando o subsídio da gasolina. Então, eles diziam que era muito difícil, né, para eles, que seguiam trabalhando no campo e assim. E é curioso porque já no 2019 a gente teve como um incremento do subsídio também. Então, foi um momento de crise para o governo, mas acho que além de radicalização, se poderia dizer que o Equador passou de 10 anos com Correia, tá? Que você sabe, era muito difícil até ser como contra o governo, e agora estamos vivendo em um governo que, se no início se suponia que o Lenin era como herdeiro do correísmo, ele também teve muitas fraturas no interior do grupo, muitas pessoas que o desconheceram, também teve como um quebre com o próprio Correia, né? Então, até agora temos como um governo que está aí porque ele está aí, porque tem que trabalhar, mas não é que eles estão seguindo como uma linha ideológica ou eles estão muito concentrados na questão social. Eles tiveram que só responder. Então, até, por exemplo, o vice-presidente, nós tivemos neste governo, bom, até agora, tivemos 3 vice-presidentes. O primeiro que agora está na cadeira, a segunda que também saiu pelas questões de corrupção, que ficou 12 meses no poder, e o terceiro, que é o que está agora, que é o outro Sonnenholzner, mas ele é um empresário, né? Então, aí quando você diz, como é que um partido de esquerda, que sempre teve sido como muito na parte social, né, fazendo a crítica, agora tem um vice-presidente que é um empresário, que tem sido toda a sua vida empresário, que não é político, é como um outsider, né? Parece um contrassenso, né? Claro, então, esse é como um panorama agora do Equador, então, vamos ver o que acontece depois da pandemia, né? O que vai passar na questão sociais também, mas isso é como na parte política. Os equatorianos sabem que tem um governo, sabem que tem um presidente, mas é como ainda nem nós conhecemos muito bem onde que ele fica, como é que ele está. Tá ótimo. Vamos para a próxima pergunta, então, Paula. A pergunta é do Renan Siqueira. Existem diversos estudos publicados por periódicos respeitados que apontam que, mesmo da perspectiva econômica, a adesão ao isolamento social é mais eficaz do que a abertura. Na sua opinião, por qual motivo esse tipo de informação não é divulgada? Não seria uma estratégia dos governos para se eximir da responsabilidade de garantir condições para que as pessoas respeitem a quarentena? Eu acho que além do que se publica, que também é muito importante nos médios já conhecidos, o Equador para o Equador, por exemplo, eu falava no outro dia com o tio na Alemanha e ele me dizia, Paula, sabe que temos como a questão do isolamento, mas saindo do país pode responder e assim, mas falávamos e dizíamos, o Equador não é isso. No Equador é muito difícil já ter emprego, já ter alguma coisa que comer no fim do dia. Como eu disse, só 3 milhões de pessoas têm um emprego adequado. Então, a questão econômica já era um ponto assim muito difícil e que o governo estava tentando como criar novos empregos e dar incentivos para a empresa privada. Então, acho que qualquer pessoa que esteja trabalhando, por exemplo, conhece de empresas que tiveram que cerrar suas portas, que tiveram que sacar gente. Acho que além do isolamento total, uma medida que poderia ter muito mais sentido, porque, obviamente, como disse o Renan, a partir do isolamento é necessária para poder trabalhar contra este vírus, e ter como medidas mais pensadas na realidade, né? Há empresas que podem trabalhar desde casa ou que podem fazer um home office todo o tempo, mas há outras que têm que sair para as ruas e têm que fazer alguma coisa, né? Porque nos dias de manhã, essas pessoas, esse empresário diz, sabe, eu não posso mais, e todas as pessoas ficam nas ruas. Então, o que dá para extrair disso, então,
Paulo, uma grande coisa que a gente vê aqui no Brasil é o seguinte, e eu vejo como exemplo de outros países que eu tenho conversado, se nós tivéssemos tido um isolamento severo aqui em São Paulo, aqui no Brasil, alinhado com o governo federal, com o gabinete de controle dessa pandemia, com políticas alinhadas de manter o isolamento social, hoje nós, aqui no Brasil, já estaríamos saindo, então, desse isolamento, já poderíamos estar nessa linha que você acabou de dizer, de voltar às atividades de forma segura e sem deixar a economia de lado. Mas, aqui, desde o início, eu falando sobre o Brasil, desde o início, priorizou-se a economia, relativizou-se, o nosso presidente relativizou, e muitas vezes, o risco de contaminação, o que fez com que muitos dos seus seguidores fossem às ruas, fizessem protesto para o retorno, e acabou gerando uma crise política, né? A pandemia tem sido usada por alguns governadores de estado como plataforma eleitoral para, então, pensando numa eleição presidencial daqui a 2 anos, e aí usando isso como moeda de barganha. E aí a gente, no meio de tudo isso, está a população sofrendo. Está a população que não conseguiu receber o seu auxílio emergencial até hoje, fazendo filas e mais filas junto aos bancos públicos aqui para receber o dinheiro, e enquanto isso, os nossos índices cada vez aumentando mais. Hoje, infelizmente, nós vamos chegar a 10 mil mortos aqui no Brasil, e essa escala não para de crescer. Eu vou para uma próxima pergunta, a última pergunta, depois você pode ter seus comentários finais, a pergunta do Vinícius Xavier. Essa pandemia não se desenvolveu apenas nos países ultraliberais. Essa pandemia não se desenvolveu mais nos países ultraliberais que dão mais valor ao empresariado do que à nação? O problema não é exatamente o antigo normal, do qual parecia que para tudo funcionar precisaria haver empresário e trabalhador? Não é exatamente essa lógica que nos trouxe aqui com a pandemia? Sim, ou seja, isso tem também muito que ver com a pergunta que já estava. O Equador, a situação no Equador é muito complexa, assim como acho que é nos outros países. Então, eu não estou contra de que as pessoas fiquem no isolamento, porque obviamente temos já como toda a experiência, mas o que sim foi mal feito, eu acho, é que não se viu como o que estava acontecendo além do isolamento, né? Você não podia dizer para uma mulher que de repente, se não sair para a rua, ela não tinha o que comer, né? Além disso, também os casos de violência sexual nas próprias casas, ou também no estado nos que eles estão, que, claro, é difícil e estar numa pandemia, você tem que ter recursos, também tem que ter dinheiro para comprar o álcool, as máscaras, os guantes, tudo, é muito difícil. E, Paula, agora partindo dessa pergunta, até fazendo uma colocação em relação ao Vinícius, ele fala do antigo normal e novo normal. Eu sei que você trabalha com iniciativas verdes, e eu gostaria de saber, nesse ponto, se as pessoas têm se voltado mais às suas casas, voltado aos antigos hábitos, como, por exemplo, plantar, ter a sua própria comida em casa. A gente tem visto isso muito em São Paulo, esse movimento de resgate às nossas origens, ao desenvolvimento de agroflorestas, o desenvolvimento de hortas urbanas, e, eventualmente, com a pandemia, isso se intensificou. Muita gente passaram a plantar ainda mais nos seus quintais, aqueles que não têm quintais, plantam em vasos, e eu gostaria de saber se o Equador acompanha essa linha de resgate às nossas origens, de produzir a própria comida, de pensar numa forma em viver com menos recursos. Sim, só para fechar, os antes,
todos os países têm como situações diferentes. Então, claro, para uns foi como muito mais fácil fazer o isolamento desde o primeiro dia, porque eles também como tinham os recursos para o fazer, mas o Equador não. O Equador não tem nem um fundo que era como um fundo para as emergências, que isso foi já gastado no governo anterior, né? Pelo outro lado, acho que tem se romantizado por uma parte muito da pandemia, né, de quase que vamos todos voltar para ser verdes e vamos ter como nossas hortas assim em casa. Obviamente que vamos sair sendo como cidadãos muito mais conscientes do que as pessoas estão comprando, onde é que fica o seu produto, né? Além disso, acho que o mais importante é também saber e ter como a responsabilidade social e política e a nossa responsabilidade também como cidadãos, né, de saber que não somos só nós, que também depende dos outros. Então, é provável que possam aparecer como muitos mais empreendedores verdes, muitos mais produtos mais conscientes com o planeta, mas num dia a gente vai voltar para as ruas, né? E todavia não temos assim como toda a energia limpa que nós gostaríamos de ter. Então, não é de, sabe, a bicicleta para ir ao trabalho, é ser consciente em todos os aspectos e também ter a responsabilidade que temos como cidadãos. Então, aceitar isso, por exemplo, no próximo ano, vamos ter também um ano eleitoral cá, então sim ter como pedir mais conta do que as pessoas que estão levando o nosso país, o que eles estão fazendo. Tá ótimo, Paulo. Olha, foi um prazer conversar com você. Foi muito esclarecedora essa conversa. Eu não tinha nem ideia de que você poderia trazer tantas informações para o público de casa, e a gente vê aqui pela audiência. Hoje tem sido uma das maiores das últimas lives que a gente tem feito. Meus parabéns, muito obrigado mesmo. Não, Danilo, eu que agradeço você, o seu espaço, né, de conversa, e acho que é o melhor exemplo de como os cidadãos e como se pode ter como novos espaços de informações e para bater o papo, mas também para ter as ideias dos outros, né, e ter assim um conhecimento compartilhado. Então, acho que isso. Muito obrigada e quando quiser, né, a gente pode conversar de novo. Tá ótimo. Hoje eu conversei com Paula Lanata. A Paula é cientista política e mora em Guayaquil, no Equador. Se você acompanha nossas lives, nós estaremos no próximo sábado com mais um convidado especial, sempre às 13 horas, na página do Danilo Bifone. E se você perdeu, pode assistir novamente. Eu não tenho Facebook. Pode assistir depois a nossa reprise no Instagram. É um prazer contar com vocês. E quem puder, fique em casa. Até logo.